luz acesa no banheiro, não Uma apagar. pijama de carro. Pijama de calça? Uma roupa de carro. Tchau. Eu vou descer também. Bora, mãe. Tchau, pessoal. Ó, mãe, eu vou tomar. Porra, preferindo já tá aqui. Ô, é tarde. Pode evitar, viu? Eita. Vem comemorar. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais uma noite com a live hoje com um grande amigo, no meu ver, um dos melhores, mais conceituado radialista do Brasil. Conhecedor profundo de músicas, inclusive internacional, política, enfim, tudo. Ele não gosta de mexer com tudo, mas o conhecimento geral, conforme eu já falei com vocês. Então, nós estamos aqui para bater um papo hoje. Já temos aqui a visita de Marquinhos Sivuca, já temos uma opção de gente chegando aí. Bom, obrigado, meu Deus, por mais essa noite aí. E vamos passar uma noite aqui batendo papo com um sábio. Um sábio. Perfilino Neto, seja bem-vindo, meu irmão. Ok, Antônio José, muito obrigado, uma boa noite para você e para todos. Eu queria que você, Perfilino, falasse um pouquinho dessa sua vida em rádio. Quando você começou? Eu comecei em rádio em novembro, precisamente no dia 1º de novembro de 1959. Então, você veja, de lá para cá, né, eu estou fazendo rádio. Até porque eu posso dizer que eu me fiz jornalista na extraordinária escola do rádio. Foi através do rádio que eu consegui me tornar jornalista, inclusive com registro na DRT, Delegacia Regional do Trabalho, 461, e inclusive sindicalizado. Portanto, eu sou jornalista profissional, sindicalizado e registrado e trabalhando esse tempo todo em rádio, claro que foi a minha grande escola, e depois o jornal também. E de lá para cá, a gente tem se dedicado a fazer um trabalho totalmente voltado para cumprir a função social do rádio, que é repassar educação, informação, cultura e entretenimento. Aliás, eram estas as finalidades de Edgar Roquete Pinto, quando ele viu pela primeira vez uma experiência de rádio no Brasil. Até porque existe uma série de controvérsias contra a chegada do rádio, o aparecimento do rádio, e até a própria data de comemoração. Na realidade, a data oficial do Dia do Rádio não é 25 de setembro. Esta data foi escolhida por Henrique Forés Domingues, o almirante, através de um decreto assinado em setembro de 1945 pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, a partir daí, inclusive o almirante sugeriu que essa data, com a sugestão dele ao presidente, que essa data fosse festejada no dia 21 de setembro, porque era a chegada da primavera. Só que ficou durante alguns anos, aliás, durante algumas décadas, se comemorando 21 de setembro como o dia do radialista, o dia do rádio. Mas acontece que em setembro, porque há uma predestinação do rádio com o mês de setembro, aliás, da comunicação. Se permitir, eu vou mostrar uma série de acontecimentos, inclusive né, a própria data do aparecimento do rádio, 7 de setembro de 1922. Portanto, este velhinho está completando agora 98 anos. O velhinho, agora só que esse velhinho continua, como eu digo sempre, na plenitude de seu vigor físico. Pois é isso aí mesmo. Ele tem aí na internet a sua Viagra. Então ele está, entendeu?
na dele. O maior exemplo, Azulzinha. por exemplo, o Azulzinha. maior exemplo é que nós estamos aqui, eu e você, que nós começamos através da máquina Hamilton ou da Olivetti. E aí, quer dizer, nós estamos hoje na internet com Instagram, com HD, com celular, é tanta coisa, rapaz, é tanta ferramenta. Agora, infelizmente, os homens não estão sabendo utilizar essa ferramenta. Mas eu vou prosseguir ainda com a questão da data, senão eu me perco, porque é uma gama de assuntos. Então, 21 de setembro. Mas acontece que, em setembro de 1966, eu já estava no rádio e tive a felicidade de participar do 4º Congresso Brasileiro da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Este congresso foi realizado no Hotel Plaza. Você deve recordar do Hotel Plaza, que ficava na Avenida claro. 7. Eu participei desse congresso, e nesse congresso foi sugerido que a mudança da data para 25 de setembro. Porque 25 de setembro é a data de nascimento do educador, antropólogo e cientista Edgar Roquette Pinto. E então, não me lembro qual foi a delegação que sugeriu essa data. Então foi submetida à apreciação e o pessoal do Congresso aprovou a mudança da data. Então passou a ser 25 de setembro em vez de ser 21. Fato que criou um problema enorme com os sindicatos, porque os sindicatos não aceitavam, até porque os sindicatos comemoravam sempre no dia 21. E com um detalhe curioso, é que até os primeiros anos da comemoração do Dia do Rádio, no dia 21 de setembro, o radialista não trabalhava, as emissoras ficavam fechadas, porque o radialista precisava comemorar, festejar a data do dia dele. Né? Mas aí, com essa mudança de 21 para 25, os sindicatos não gostaram. E aqui na Bahia, o Deraldo Mota era o presidente da Federação do Comércio, tinha sido, inclusive, diretor da Rádio Cultura da Bahia. E teve uma administração, a culpa não foi dele, a culpa era da organização José Ribeiro Rocha, que pagava depois de 90 dias atrasado. Então, por causa disso, Deraldo ficou com essa pecha de mal pagador. Mas, na realidade, tem que se fazer justiça a Deraldo Mota, que era uma pessoa muito direita, e pegou o bonde, pegou o metrô andando, para ser atual. Né? Então, pegou a rádio nessa situação. Então, no que houve essa mudança de data, os sindicatos não gostaram, porque achavam que os patrões estavam ocupando o lugar que era do trabalhador, do radialista. E aí sugeriram, então, fazer a Semana do Radialista. Então, a Semana do Radialista começava no dia 21 de setembro e terminava, o ponto alto era 25, com a celebração da data, então, do aniversário de Roquette Pinto, que, inclusive, era festejado lá na sede da Federação do Comércio, em Piatã, no Sesc, né? Lá em Piatã tinha festa, inclusive, todo dia 25 e se encerrava ali. Mas, como essa questão de datas, e principalmente com a chegada da internet, as datas, o pessoal, cada um cria uma data. Então, em 2006, agora foi criado, por sugestão da ABERT também, foi criado 6 de novembro como data do rádio em homenagem a Ari Barroso. Ari Barroso, de fato, é uma figura importante no rádio. Era um homem de 7 instrumentos, fez de tudo no rádio. Mas se comete uma grande injustiça, não só com... Eu não vou dizer que é com o radialista Ari Barroso ou com o próprio Roquette Pinto. Eu acho que, no momento que você faz uma comemoração dessa, você tem que, principalmente num veículo como o rádio, você tem que fazer justiça e citar figuras que foram excluídas da história do rádio, infelizmente. Primeiro, o padre Roberto Dandel de Moura, o homem que inventou uma válvula que deu origem ao rádio. Isso em 1894, portanto, muito antes de Marconi. Esse homem sempre foi injustiçado. Um outro injustiçado foi Henrique Forés Domingues, o almirante, a maior patente do rádio. Foi quem primeiro criou os programas institucionais culturais. E o terceiro foi Ademar da Silva Cazé, o avô de Regina Cazé. Foi o homem que criou o cachê, criou os programas produzidos e criou o quarto de hora. Por que quarto de hora? Porque o artista cantava durante 15 minutos, ele chamasse um quarto de hora, e tinha patrocínio. Então, esses homens não são citados
por ocasião das comemorações do Dia do Rádio. Eu acho uma grande injustiça. Tanto que, reconhecendo essa falha, nos meus 2 livros, Memória do Rádio, agora eu vou fazer o meu comercial, Memória do Rádio, e Curiosidades e Pitorescos do Rádio, eu faço justiça a eles, dedicando algumas páginas. Bom, um outro injustiçado chama-se Nicolau Tuma. Morreu há pouco tempo. Aquele disco, Morreu livro com dele. 90 e poucos anos. Nicolau Tuma, porque o rádio, Antônio José, é um veículo predestinado ao envolvimento político. Olha, acho que se você afastar um pouco do telefone, está cortando a sua cabeça aqui. Aí. É porque Tá você está com a cabeleira bonita, não está querendo mostrar? Deve ser por isso. Você não fez esse milagre. Aliás, mas acontece o seguinte, quando eu entrei em rádio, você tinha cabelos. Quer dizer, o rádio é que me tirou. O rádio é que me tirou o cabelo, pois é aí, né? Olha você fazendo a propaganda aí, quer dizer, é o cachê. E tem o outro, tem o outro também, né? Pois é isso, você pagou o cachê, tá bom, tá certo. Então, voltando à história do rádio, que tem algumas curiosidades do rádio que você procura na internet e não encontra, até porque eu digo sempre que nós chegamos do rádio primeiro que a internet. Então, a internet, eu digo aqui a minha neta, né? A internet é coisa moderna, não resta dúvida, mas eu cheguei primeiro. Então, tem alguma coisa que eu digo, meninos, eu vi. Por exemplo, Nicolau Tuma, o primeiro radialista, eu tenho até documentos sonoros, mas se eu for mostrar esse documento sonoro, a gente vai perder a noite toda e não vai ver. Bom, aí eu vou deixar Nicolau Tuma sem mostrar ele a voz, sem mostrar você a voz dele. Nicolau Tuma, quando Getúlio Vargas, no Estado Novo, criou a regulamentação da legislação para estabelecer normas para a radiodifusão no Brasil, Nicolau Tuma foi um dos convidados para participar do grupo de trabalho. E desse grupo de trabalho, até para dar nomenclatura, porque naquela época, ou seja, ainda no Estado Novo, o ouvinte era chamado de radiofono. Quer dizer, ele não era ouvinte, era radiofono. O locutor era speaker, né? Quer dizer, e o homem que trabalhava em rádio era radista. Nicolau Tuma, que era um idealista, ele então pensou, né? Isso eu tenho um depoimento dele. Ele participando da comissão, ele disse, não, eu sou um idealista, quer dizer, eu vou fazer então a simbiose de rádio com idealista, radialista. Então, a expressão radialista é a simbiose de rádio com idealista. É o que nós somos. Eu me considero um idealista, como você também é um idealista. Então, nós somos idealistas e, ao mesmo tempo, radialista. E é por isso que eu digo que, graças à escola do rádio, a extraordinária escola do rádio, que eu me fiz jornalista. E por quê? Porque eu tive a felicidade de trabalhar no departamento de notícias da ZYN20, Rádio Cultura da Bahia, localizada lá da Avenida 7, 311, e eu fui para o departamento de notícia. E lá, no departamento de notícia, eu fui ser rádio escutar com o rádio Ramarlan, que eu tenho aqui ainda um modelo, pesando 28 quilos, esse rádio funciona ainda, que é de 1939. Eu ouvi as emissoras para fazer a copiagem das notícias, depois a gente condensava ao nosso modo. Então, eu era obrigado, diariamente, a ler os jornais para saber como é que eu escrevia Nikita Khrushchev, Charles de Gaulle. Era a época da guerra do Vietnã, dos Vietcong. Eu era obrigado a ler os jornais e também consultar com frequência, às vezes 4, 5 ou mais vezes, o dicionário, para saber o significado da palavra. Até porque eu ouvia, mesmo com fonte de muita descarga, eu ouvia a palavra, mas às vezes não entendia. Então, o que é que eu fazia? A depender do conteúdo da notícia que eu estava copiando, eu ia no dicionário para dar uma olhada, para ver se de fato fazia sentido, era pertinente ou não. Então, é por isso que eu digo que foi através da extraordinária, eu faço questão de frisar, da extraordinária escola do rádio, que eu me fiz jornalista, inclusive com registro profissional. Bom, então, eu já falei sobre essa questão do Nicolau Tuma, né? Mas a gente tem que falar ainda do envolvimento do político com o rádio, porque, inclusive, a primeira pessoa que usou o rádio foi o então presidente Epitácio Pessoa,
que eu estou recebendo aqui um recado aqui, né? Comentário de Fátima Galdês, nossa amiga. Perguntou onde adquirir. Eu entro em contato com você depois, Fátima. Ela está nos acompanhando, né? Bom, mas. O Marquinhos Sivuca está dizendo aqui, assisti muito o programa. Ele está ainda diz assim, tem a dúvida do nome, acho que Memória do Rádio, era isso mesmo. Memória do Rádio, exato. Memória do Rádio. Agora, aproveitando essa deixa aí, eu quero... tem algumas emissoras de rádio que seguem todas as minhas lives. Certo. Algumas dando apoio, outras transmitindo ao vivo, que é o caso da rádio Rota do Forró em São Paulo, ele é de um baiano, e a Rádio Fênix Show, também em São Paulo. E nós temos apoio da Rádio Sanhauá, na Paraíba, a Rádio Memórias, Rádio Água Fria FM, que é um fãzoca seu, o Silvio Mendes, que não é o locutor esportivo daqui, é outro Silvio Mendes. E a rádio também que nos apoia, apoia com as músicas, com tudo, com as informações e com tudo, que é a rádio Era do Rádio. Então eu tenho que agradecer muito a essas pessoas. Eu tenho mais aqui as pessoas que gostam. Aqui. Eu gosto de ficar sempre anotando, depois você vai prosseguir. É com você. Sim. Tico dos Oito Baixos, que também é um baiano. Tico dos Oito Baixos, o Júlio Vieira, que é lá de Recife. Nerilson Buscapé, também de Recife, tá ligado? Rebeca P. Gaudênsia Fátima, você já falou há pouco. Exato. E Carlinhos Sivuca, por enquanto. E nós estamos indo bem. Então vamos lá. É com você. Vamos lá. Bom, mas ainda sobre essa questão da rádio, porque hoje eu fiz uma entrevista também para uma rádio de Sergipe e o colega lá me perguntou como é que eu vi o futuro do rádio, porque se fala muito que a internet vai acabar com o rádio e que ele fica um pouco temeroso. Eu disse, olha, rapaz, não há o que temer, porque o rádio é um veículo imbatível. O rádio é um veículo imbatível. Sabe por quê? Porque ele ajuda o ouvinte a pensar grande. O ouvinte que escuta a rádio pensa grande. Como é Perfilino, que eu estou ouvindo todo dia. Ele é baixo, ele é alto, ele é magro, ele é cabeludo, ele é careca. Quer dizer, ele cria nessa imaginação. Então eu digo o seguinte, que enquanto houver imaginação, vai haver rádio. E Sim. Quando a televisão surgiu, o pessoal também, os céticos diziam que o rádio ia desaparecer. Inclusive, tinha vários artistas, até famosos, escritores e teatrólogos da Rádio Nacional achavam que o rádio ia desaparecer, mas imediatamente o rádio criou pernas através do transistor. Surgiu o transistor. Agora, no final, no início do terceiro milênio, o rádio ganha o quê? Esse forte aliado que foi o celular, onde você pode acompanhar e fazer, como nós estamos fazendo aqui, no momento. Isso seria, há 50 anos atrás, uma transmissão externa. E aí a gente tem que alugar uma linha na Tebasa, Telefones da Bahia Sociedade Anônima, né? E o operador saía com a mala para ir subir, levar uma escada para subir no poste para instalar a linha e testar a linha, né? E às vezes a linha caía. Então você vê o avanço. E o rádio acompanhou tudo isso. Então o rádio tem hoje, como eu digo sempre, né? Essa é a Viagra desse velhinho que está com 98 anos, rapaz. Olha a maior demonstração da sua plenitude. Então, o rádio é um veículo imbatível. Agora, e aí eu vou aproveitar para também lembrar da história recente, uma figura também muito esquecida e uma figura polêmica, que foi Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro, um locutor paulista, um gênio também do rádio. Ele, em 1980... ele resolveu deixar o Brasil e morar nos Estados Unidos porque ele não suportava mais o tipo de programação do rádio. E ele dizia, em 1980, que o rádio foi a maior experiência perdida que o homem teve de melhorar o Brasil. O rádio é a maior experiência perdida que o homem teve de melhorar o Brasil. Porque, de fato, era para o rádio fazer tudo para melhorar.
E aí ele dizia, um detalhe curioso, 1980, nós estamos em 2020, ele dizia há 40 anos atrás, o rádio não é para ser esse lixo que está sendo, não. A mesma coisa aconteceu com a televisão. Ele dizia, acontecia, eu tenho isso gravado por ele, tanto que eu estou usando agora na era do rádio, esses fragmentos de entrevistas de Hélio Ribeiro. Ele dizia em 1980 que o rádio e a televisão não eram para ser esse lixo. Ele fala de lixo. E aí ele responsabiliza os políticos. E aí ele diz também, a certa altura da entrevista dele, que os políticos deveriam se preocupar em aumentar o número de pontes para abrigar os mendigos. Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro, quer dizer, era uma pessoa, uma figura muito polêmica, e ele não tinha papas na língua. Então, por isso ele saiu, foi para os Estados Unidos, ficou lá quase durante 10 anos, e mais de 10 anos, porque ele voltou já no final dos anos 90, década de 90, e no início de 2000 ele morreu. Bom, mas a propósito de Hélio Ribeiro, que falava que o rádio foi a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo, aí eu tenho que, nesse momento, também lembrar de alguns pensamentos, ainda mostrando a força do rádio. Almirante Henrique Forest Domingues, o almirante, dizia que através do rádio o cego vê o mundo. É verdade. É porque ele começa a imaginar, né? Então ele vê o mundo. Hitler dizia em 1939 que o rádio é a pior arma na guerra das palavras. O rádio é a pior arma na guerra das palavras. E Edgar Roquette Pinto, patrono do rádio, dizia que o rádio é a escola daqueles que não têm escola. Isso é porque ele pensava em educar através do rádio, por ser um educador, por ser um cientista, até porque quando ele viu a primeira vez, a primeira experiência de rádio feita no Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, por ocasião do primeiro centenário da independência, as pessoas, quando ouviram a voz humana numa caixinha de som, corriam julgando que era coisa do diabo, uma caixinha de som falar. Então, quer dizer, é um absurdo, mas uma caixa dessa coisa do diabo, corria. E aí saíam correndo, né? Em pleno... Agora para você ver a proposta da coisa do diabo, né? Quer dizer, então, enquanto os outros corriam com medo do rádio que estava falando, uma pessoa falando, né? Edgar Roquette Pinto e Renato Mussi acorreram para ver o que era. E aí ele viu que ali estava um veículo capaz de solucionar, de resolver um grande problema que o brasileiro já enfrentava naquele 7 de setembro de 22. Portanto, você veja, 7 de setembro de 22, nós estamos em 2020. Há 98 anos. Ele via, 98. Pois é, 98. Ele via que o rádio seria o único veículo capaz de resolver o grande problema. Sabe qual era o grande problema? Educação. Educação. Primordial. Exato. E esse problema continua sendo hoje atualíssimo, até porque eu já tive a oportunidade de ver cartazes de universitários fazendo manifestação de rua com os cartazes, inclusive da área de jornalismo, com os cartazes com educação com 2S. Com educação com 2S. Ministério da Educação com 2S. Apareceu na televisão os caras com esses cartazes. Quer dizer, então, Edgar Roquette Pinto, que dizia que se preocupava em 7 de setembro de 22, com essa questão da educação, ela continua até hoje. Até hoje. E o rádio, então, perde todo o seu sentido educativo, cultural, informativo e de entreter. Aí eu tenho que voltar ainda a essa questão da força que o rádio teve, né? Até porque o rádio continua imbatível, apesar dos pesares, e o rádio poderia usar um outro tipo de programa voltado mais para a cultura, para a informação, para o lazer, para a boa música. Outra coisa que você sente é que há um preconceito imbecil, idiota, daqueles que acham que o homem de rádio tem que ser menosprezado. Eu sou um homem de rádio com orgulho, até porque eu topo o desafio para falar de rádio no Brasil e no mundo sem limite de hora. Por quê? Porque eu aprendi nessa escola extraordinária do rádio. O rádio me ensinou
E o rádio é como o Hélio Ribeiro diz, o rádio não era de fato para ser esse lixo que passou a ser. Até porque nós temos hoje aí a internet, quer dizer, os caras não estão sabendo usar a internet. Para você ter uma ideia, eu estou no momento, e aí eu tenho que fazer propaganda da minha rádio, né? Claro. Você permite? Ó, enquanto isso, eu quero dizer aqui que a Gaudense Fátima diz o seguinte aqui: perfil inovador, Neto, enciclopédia viva do rádio brasileiro. Parabéns. Não, eu não sou enciclopédia, não. Fátima, você é minha amiga, até porque eu digo sempre o seguinte: eu sou um curioso do rádio. Não digo, pessoal, um dia desse me chamaram de cientista, digo, rapaz, eu não posso ser considerado cientista do rádio porque não existe formação acadêmica para rádio no Brasil. Isso. Não existe. Até porque os grandes radialistas, os grandes homens que escreveram a história do rádio, que fizeram a história do rádio, foram nomes de formação superior, inclusive que não eram nem radialistas, eram médicos, advogados e engenheiros. Esses homens que criaram o rádio, então, eram pessoas inteligentes e que criaram o rádio, mas nem por isso foram chamados de doutores em rádio, né? Até porque eles não tinham formação acadêmica. Então, eu me considero também um curioso do rádio que se dedica ao rádio, porque o rádio, para mim, é oxigênio. Eu faço rádio durante 10, 12 horas, mas eu quero falar sobre essa questão da utilização, da boa utilização que eles deveriam fazer com o rádio, valendo-se dessa grande ferramenta que é a internet, rapaz. A internet é a maior aliada do rádio. A maior demonstração é que eu estou, nesse momento, com eradoradio.com.br. Eu lhe mostrei, inclusive, aqui a estatística, uma parte da estatística. Eu estou com pouco mais de 180 mil visitantes. Agora, com um detalhe curioso. Desses visitantes, eu tenho mais de 55% de ouvintes. Não são visitantes, até porque, de acordo com as informações técnicas, o visitante é aquele que chega na rádio e ele acessa e escuta 1 minuto, 1 minuto e meio, e eu acompanho aqui pela estatística. Enquanto o ouvinte é aquele que fica 1 hora, 2, tem gente que me escuta o dia todo, eu vejo lá quantas horas ele está me ouvindo, sei inclusive o local onde ele está me ouvindo. É como eu falei a você, no mês passado eu fiquei surpreso, porque eu encontrei um ouvinte no quiosco do Jardim da Cerca da Casa Grande. Isso fica em Portugal. Então, eu tenho ouvinte em Portugal, tenho ouvinte na França, na Alemanha, em São Salvador, como eu tenho ouvintes também espalhados por toda a Bahia e vários estados do Nordeste. Então, o que é isso? A força do rádio. Agora, com um detalhe muito curioso. Aí se pergunta, mas Perfilino, teve uma pessoa aqui na nossa casa, um técnico, ele perguntou, mas a curiosidade é porque qual é o conteúdo que o senhor usa para conseguir tanta audiência? Eu disse a ele, rapaz, é porque eu faço reciclagem de defunto, reciclagem de morto. É isso aí. Eu estou reciclando Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Carmen Miranda, Ângela Maria, que foi recentemente, Calbim Peixoto. Então, esse pessoal todo, eu estou ressuscitando, fazendo um tratamento sonoro com a ajuda de abnegados companheiros, eu não posso esquecer, de Valdemir Cabral, José Silva, Marcão, tem mais uns 2 aí que agora eu acabei me traindo, Antônio Carlos Santos e Cláudio Sacramento. Então, esses colegas me ajudam na vinheta da rádio. Então, eu estou muito satisfeito com esse trabalho, até porque eu tenho, por exemplo, no Encontro com o Chorinho, dava ainda 17 mil pessoas por domingo, né? Durante o horário, 17 mil. Eu estou na internet com uns pouco mais de 180, então um número extraordinário, quer dizer, 17 mil, 180 mil, quer dizer, estou fazendo... E eu, nessa idade, com 62 anos de atividade e com 7,9 de idade, né? Eu estou com 6,9. A idade é boa, a minha é boa. 6,9. Esse aí... Eu já passei por aí, rapaz. Não passou, não. Você trabalhava no como noticiarista, foi quando nós nos conhecemos, na Graça. Exato.
Exato, É? a Graça. É, A avenida, pois é. tinha até um cacófato. Avenida Cruz da Cunha, Cruz da 10 Cunha. Graça. 10 Graça, né? Número 10 Graça. Exatamente, exatamente. Ó, o, Avenida Haru, Cruz da Cunha, 10 Graça, né? o Lá no... Haroldo Melo Cantor está dizendo, meu filhinho, a enciclopédia do rádio. Eliane Barreto, lá em São Paulo, um beijo desse tamanho para você, ó, querida. Cheirão. Deixa eu ver aqui, tem aqui o pessoal que está curtindo você, achando maravilhoso esse papo. Rodrigo Santa Cruz, Haroldo Melo, Mesval Eletrônica, Cauã Ferreira 20, Kleber Moraes, 1931, Nengo Carvalho, que é filho do Zé Pequeno, tocava bomba, lembra? Certo? Eliane Barreto, Valmir Matias. Toda hora tá chegando gente aqui e vai falando agora. Eu vou anotando. Rapaz, se aumentar o número de gente, eu vou cobrar mais caro, viu? Tem que aumentar mesmo. Um papo desse, meu amigo, é para não acabar mesmo, não. Sim, mas aí você... Um detalhe curioso que eu falei aí sobre essa questão do padre Roberto Landel de Moura, que foi, para mim, é o grande justiçado dessa história. Quando ele criou a válvula ampliada, em 1894, esse padre também criou a máquina de moer carne, criou também o telepronto, que até hoje a televisão usa. O telepronto é a criação de um brasileiro, o padre Roberto Landel de Moura. E esse padre estudou na Universidade Gregoriana de Roma também. Ele era um religioso, mas também fazia experiência científica. E a Igreja Católica da época não aceitava. Então, porque a Igreja também dizia que o padre tinha pacto com o diabo. Então, por isso, não aceitava os inventos do padre. E aí o resultado, a sociedade da época chegou a invadir a casa do padre e queimou vários inventos que ele tinha ligados. Que absurdo! Exato. Então, desgostoso com isso, o padre saiu daqui e foi para os Estados Unidos. E lá, passou também na França, isso em 1892. 1892. Guarde bem essa data, 1892. Passa pelos Estados Unidos, Europa, fica por lá durante certo tempo, tenta, inclusive, mostrar a experiência dele e pedir apoio às autoridades. E deixa por lá, registrou muita coisa e deixou também cópias de seus inventos. 1892. Depois ele volta ao Brasil, ainda desgostoso, porque passou a ser perseguido aqui. A igreja não aceitava, porque eu via no padre uma pessoa que tinha pacto com Satanás, com o demônio, né? Então excomungaram o padre. Bom, e aí o padre morreu. Mas você vê que em 1892 ele apresenta essa válvula amplificada. E aí ele volta ao Brasil. No início do século, ele resolve então tentar pedir um apoio ao presidente da República. Vai ao presidente da República e pede um apoio para o presidente ceder um navio para ele fazer uma experiência em alto mar. Ou seja, a comunicação de uma pessoa na terra com uma pessoa no alto mar. Ele pede auxílio ao presidente da República, então, Rodrigues Alves. E o presidente da República, então, escolhe... eu me lembro até que agora tem um radialista que escreveu um livro e fala sobre isso, né? Ele, como sempre, né, o presidente da República da época pede para o padre ser recebido por um Aspone. Tem um bocado. Naquela época já tinha Aspone. Já tinha. Aspone não é coisa do terceiro milênio, não. Aspone vem do início do século. Então, é verdade. Então, esse Aspone recebeu o padre no gabinete. Hoje está um pouco mais avançado, né? Cresceram com... Aliás, hoje, uma autoridade dessa qualquer tem não sei quantos Aspones, né? Quer dizer, com carro e etc, né? Exatamente. O salário do cara, eu levo meses para ganhar. Pois é. Então, esse Aspone do presidente da República, Rodrigues Alves, né? Ele
ele recebe o padre e depois chega ao presidente e diz que o padre era um louco, né? Que não ia ceder, ou não ia permitir que um navio da Armada fosse até alto mar fazer esse teste com essa válvula amplificada. Mas você vê que aí depois Marconi aproveita essa válvula e amplifica e cria o rádio, entre aspas. Né? Quer dizer, o rádio, criação de Marconi, na realidade, foi quem inventou a válvula que depois deu esse resultado todo, e que nós estamos, inclusive, usando hoje aqui nesse momento. Isso que é resultante do que desse invento do padre. Né? Quer dizer, claro, exatamente. a tecnologia foi crescendo, aumentando e surgindo novos equipamentos. Quer dizer, e hoje nós estamos aí falando através dessa criação do padre. Agora, o que eu quero chegar é que esse invento do padre, há mais de um século, né, que o padre foi considerado excomungado porque ele tinha pacto com o diabo, hoje, no terceiro milênio, as igrejas, eu não quero atacar nenhuma não, as igrejas é que mais usam o invento do diabo, o rádio. Qual é a igreja hoje que abre mão do rádio? Aliás, eu digo sempre o seguinte, quem não valoriza o rádio são os radialistas. É verdade. E os donos de rádio, mas qual é a igreja que vai abrir mão de um rádio? Qual é o político no Brasil que vai abrir mão de uma rádio? Não abre mão. Agora, existe o que? Um preconceito por ignorância, por estupidez contra o rádio. É a mídia mais barata e de maior alcance popular, meu amigo. Porque hoje o rádio está aqui no seu smartphone, você está fazendo a caminhada, está ouvindo o rádio, inclusive até com fone, né, ou com o smartphone no bolso. No mundo, isso é no mundo todo, né? No mundo todo. Isso se fazia com o transistor há 40, 50 anos. Mas o transistor não tinha esse alcance que tem agora o smartphone, de você estar ouvindo no mundo. Então, verdade. Esse invento do diabo caiu agora na mão do político e na mão das igrejas. Pior é quando usam ele para o mal, né? Usar para o bem, tudo bem. Exato. É por isso que aí eu volto a Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro dizia que o rádio não era para esse lixo, que era porque o rádio é para ser usado com outra finalidade. Eu estou dando um exemplo aí. Eu estou com uma rádio que eu não tenho apoio de ONG, eu não tenho apoio de Faz Cultura, eu não tenho apoio de Rouanet, nem de PQP. Eu estou fazendo um trabalho por minha custa. As despesas são minhas. PQP é bom. Exato, Quer dizer, porque eu não tenho apoio de ONG, de Faz Cultura, de Rouanet ou PQP. Estou com 180 mil visitantes. Imagine se eu tivesse... Aliás, eu também não gostaria de ter ajuda, não, porque esse tipo de ajuda, quer dizer, ia me atrapalhar. É porque verdade. Ia logo surgir um entendido desses que saem de faculdade e que acham que sabe mais do que todo mundo, até porque hoje fazer radialismo, quer dizer, principalmente na Bahia, eu digo sempre o seguinte, que é muito fácil o cara chegar, se inscrever no vestibular e levar uma lata de leite e está aprovado. E aí sai depois da faculdade escrevendo educação com 2 S, e só com C cedilha, com J. Essa é a grande verdade, rapaz. Agora, quando você fala isso, os caras acham que eu estou velho, superado, que é superado uma conversa, rapaz. Nada. Eles é que estão totalmente desinformados. Aí você comparando a um compositor que era futurista, que era o Baiano Gordurinha, né? Ele já via as coisas lá na frente. Até hoje. Valdec Arthur de Macedo. Valdec Arthur de Macedo. Isso aí. Olha, aliás, Gordurinha não precisava fazer mais nada. O cara que misturou chiclete com banana não precisa fazer nada. Você já imaginou misturar chiclete com banana? E deu certo. É verdade, pois é. E Tio Sam não fez o que ele fez. Ficou só olhando o nego batendo na frigideira sem saber, sem entender nada. Na frigideira, para quê? E aí, o pai dele, eu digo isso porque Pacheco Filho conheceu o pai dele e Manuel Canário, que graças a Deus estão vivos. Né? O pai dele é que usava muito esse... Hein? Olha aqui, ó. O Zé Mário Druns, lá de Recife,
Está dizendo, Sim. eita, duas personalidades da Bahia. Esses dois entendem tudo de cultura. Não entendemos não, Zé. Tu é meu amigo, mas Não, a gente está aprendendo ainda. não, Porque é como a música, né? A gente vai aprendendo todos os dias. Mas muito obrigado. Ó, deixa eu falar logo mais um pouquinho aqui de outras pessoas. Roberto Vitor, Lina Araújo, Edmeia Mangueira, Elba Ramalho, cover, Luciano Veloso, em São Paulo, Chico Neto, aqui em Salvador, Sabá Andrade, Júlio César Sanfoneiro, Osmar Som, Socorro Silva, Socorro, cadê a costeleta? A costeleta e a bisteca. Não trouxe. Isabel, Maria, Zé Mário, Drums e Lina. O que é isso aqui? Lira Alder. Aldenora, Lira Aldenora. Pois é, olha, hoje eu fiz aproveitando esse intervalozinho de um minuto, alguns segundos, sim. eu fui chamado hoje para fazer uma entrevista para o IFAM, para a imaterialização do forró, e eles estão procurando exatamente aqueles que eles os consideram de mestre, é porque tem a história. E eu disse uma coisa a ele, meu amigo, tudo que eu estou falando aqui a você, eu estou falando de cátedra, eu estou falando com toda a pureza, com toda a certeza. Eu não fui para lugar nenhum para procurar saber, não. Eu convivi isso. Então eu sei da cultura, eu sei dos costumes, eu sei de tudo. E mostrei músicas a ele, inclusive, que ele pediu. Ele ficou fantástico. Mas é para o IFAM isso, para a imaterialização do forró. Vai ficar lá. O que vão fazer, Deus é que sabe. É você. Pois é. Até porque eu digo assim, meninos, eu acompanhei todo esse processo, né? Processo cultural, processo político, vivenciei essa situação, inclusive os momentos que nós estamos vivenciando, até porque eu ainda peguei um término da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Eu me lembro dos momentos que a gente vivia, mas eu quero voltar ainda a falar do rádio, sobre, por exemplo, a questão do rádio educativo, rádio cultural, porque quando o Roquete Pinto quando ele participou das comemorações do primeiro centenário da independência, o governo brasileiro estava importando 2 transmissores, a Westinghouse e a West Electric, norte-americano, 2 empresas norte-americanas que estavam fazendo as primeiras experiências com radiodifusão e já vendendo os primeiros aparelhos de rádio. E aí, convidados para participar do primeiro centenário da independência, houve uma exposição, e eles, então, o governo brasileiro estava comprando 2 transmissores para o serviço de radiotelefonia e radiotelegrafia. Não era radiodifusão. Daí se confundia muito a inauguração dizem que a primeira rádio foi Carioca, outro foi Rádio Clube de Pernambuco. Mas é por causa dessa confusão de radiofonia com radiotelegrafia e radiodifusão. Então, o Roquete Pinto, quando viu no rádio um veículo capaz de solucionar o grande problema que era da educação, ele falou com o Henrique Morizes, que era professor da Pontifícia Universidade Católica, onde ele ensinava, e mostrou a ele que ele poderia apresentar um projeto usando o rádio para levar educação, informação, lazer, etc. E Henrique Morizes conhecia o então diretor do Departamento de Correios e Telégrafos, DCT, Elba Dias, DCT, que hoje é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Então, os dois combinaram e ele foi, então, o Roquete Pinto foi com Henrique Morizes a Elba Dias. E lá ele apresentou o projeto dele e pediu que o governo cedesse um daqueles transmissores. É aí que eu digo, é aí que começa o namoro do governo com o rádio. E que depois... E aí o resultado... Aí já naquele setembro de 22, começa esse namoro, e aí também começa o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é coisa secular. Até porque o governo tinha importado 2 transmissores, quer dizer, pago com dinheiro público.
mas pegou e deu a Edgar Roquete Pinto, claro, deu a Edgar Roquete Pinto para ele utilizar com fins educativos, culturais e institucionais. Até porque ele tinha, de fato, ele era um idealista e ele queria usar o rádio com uma finalidade educativa, cultural, quer dizer, muito pertinente até. Só que ele inaugurou a Rádio Sociedade e aí ele cria os noticiários pela manhã, feito da casa dele. Das 7 horas da manhã ele acordava, comprava os jornais e lia os jornais através do rádio. Né? A rádio funcionava uma parte do estúdio na casa dele e o transmissor em outra área. Então ele fazia hábito de ler o jornal da manhã no horário das 7 horas. A Galdêsia Fátima está dizendo o seguinte: Perfilino, além de tudo, tem uma memória fora do comum. É verdade, Galdêsia. Mas é porque eu estou exercitando aqui o HD. Se o HD falhar aqui... Quer dizer... Nós estamos só com uma vaga lembrança, não estamos mais com aquelas memórias, não. Pois é. Bom, então, é que ele abria então, pela manhã, às 7 horas da manhã, ele tomava o café dele, fazia a barba, como a mulher dele declarava, né? E ele pegava os jornais e ia ler os jornais, selecionava com lápis vermelho, com uma caneta vermelha, as notícias dignas dele divulgar, porque ele não divulgava tudo, até porque notícia policial era proibido divulgar notícia policial no rádio. Não, como também fazer propaganda. Tinha, por exemplo, fazer propaganda de calcinha, de sutiã, isso não podia, entendeu? Era uma série de proibições, principalmente no período de Getúlio Vargas. Hoje fazem e mostram o modelo, né? Exato, quer dizer, hoje o negócio está diferente. Hoje, por isso que Roquete Pinto desistiu de rádio. Mas só para concluir essa história de Roquete Pinto, então, ele inaugurou a rádio com essa finalidade, e aí ele cria o quê? Os jornais falados, pela manhã. Não existia esse título de jornal falado, mas o que eu quero mostrar é que repercutiu tanto esse trabalho de Roquete Pinto, divulgando notícias, lendo notícias, que quando ele voltava meio-dia, ele encontrava uma série de telefonemas para a casa dele, pedindo para aproveitar, fazer também uma leitura daqueles jornais da tarde, até porque naquela época tinha os matutinos e tinha os vespertinos. Vou dar um exemplo aqui, à tarde. Por que a tarde chamava-se a tarde? Porque saía a partir de 12h30 para 1h, por isso que se dizia a tarde. Né? Então, tinha os matutinos, que saíam pela manhã, e tinha os jornais que saíam pela tarde, a partir do meio-dia. Então, ele fazia a leitura também dos jornais ao meio-dia. A repercussão dobrou, e ele foi obrigado, à noite, quando ele voltava, entre 6h30 e 7 horas, ele fazer a leitura dos jornais que saíam à noite. À noite tinha no Rio de Janeiro também, como outros jornais. Então, ele fazia a leitura desses noticiários de jornal. De manhã, meio-dia e de noite. É o que a televisão faz hoje. A televisão bebeu na fonte do rádio. Tudo que a televisão faz. Com certeza. E mal feito, e como mal feito a televisão faz. Porque a televisão era, por exemplo, a ginástica. No momento desse aí de pandemônio, era para a televisão estar fazendo ginástica. Quer dizer, eu que estou hoje fazendo pilates, fazendo ginástica, eu sou privado, quer dizer, eu tenho que estar mantendo pilates online, né? Quando a televisão poderia fazer ginástica. Por que a televisão? A televisão com o rádio mal. A televisão poderia fazer ginástica para você aprender. Até porque seria uma função social do rádio e da televisão. Não fazem isso. Aliás, o saudoso Stanislau Ponte Preta dizia com muita propriedade dos anos 70, né, 60, 70, que a televisão naquela época, se espremesse, saía sangue. E hoje? Como hoje, né? Hoje é só desgraça. Aí sim, desgraça. Aí dá ibope. Até geme, né? Quando você liga a televisão, ela geme já. É tanto impacto que causa no povo, tanto pavor, que as pessoas já ficam com medo de ligar a televisão. Exato. Aliás, há alguns anos que eu
poder extraordinário. O rádio e a televisão podem matar o ouvinte e pode matar o telespectador com o impacto da notícia que ele dá, porque o ouvinte e o telespectador acredita, até porque você está num país em que a mentira é uma instituição. A mentira passou a ser uma instituição. Na época que eu trabalhava em jornal, tinha barrigada, né? O cara deu uma barrigada, que ele deu notícia falsa. Então, era a mentira. Só que a mentira, que é no Brasil uma instituição, a mentira hoje, se atualizando com a internet, transformou-se em fake news. O que é fake news? Exatamente. É a mentira. E a mentira nesta terra, infelizmente, é uma instituição. Mentiu, quer dizer, faz parte do jogo, né? Então, o rádio que o Perfilino faz, eu faço um rádio diferente. E aí eu digo sempre que me sinto muito bem porque eu estou trabalhando com os mortos. E aí eu dizia sempre, às vezes, aos colegas que eu tinha mais intimidade, rapaz, eu estava aqui na sala me divertindo com os mortos, chegou um vivo e me atrapalhou, né? Porque o vivo chegava para me trazer um problema. Então... Atrapalhando. Dando muita entrevista, dando risada com Chico Anísio, né? com José Vasconcelos, com Almirante, quer dizer, Jackson do Pandeiro, tanta gente, né? Dominguinhos, são mil e poucas entrevistas que eu tenho. Então, isso aí eu estou me divertindo. Só minha você deve ter umas 20 aí. Mais ou menos isso. Por aí. Exato, mais ou menos isso. Com Luiz Gonzaga eu fiz 4 a 5, tem 4 horas e pouca. E aí eu conto sempre isso com muita saudade, até porque quando eu fui entrevistá-lo pela primeira vez, Luiz Gonzaga era meu ídolo, como é meu ídolo, né? E eu cheguei muito tímido, no Hotel Plaza, ali na Avenida 7, né? Muito tímido, e ele percebeu a minha timidez, né? Então ele perguntou, como é teu nome? E eu disse, Perfilino Neto. Eu disse, como? Perfilino Neto. Rapaz, onde é que seu pai arranjou um nome tão esquisito? Aí quebrou o gelo, né? Adiante disso, né? Aí eu justifiquei que era de meu avô. Mas como é seu nome todo? Eu disse, Perfilino Eugênio Ferreira Neto. Eu vou chamar você de Ferreira Neto. Posso? Eu digo, pode. Aí eu fiquei à vontade, porque eu tinha levado 2 fitas para fazer entrevista com ele. Aquelas fitas BASF de 45 minutos. Você conheceu, né? Que você muito. Eu ainda tenho aqui. Eu tenho centenas delas ainda. E estou aproveitando elas, entendeu? Passando para o MP3 de HD. Bom, aí quando ele me disse isso, eu digo, eu fiquei à vontade. Aí comecei a fazer as perguntas e ele respondendo. Aí o resultado, eu terminei a fita de 45, virei um gravador Itachi, né? Eu virei a fita e dei continuidade na segunda parte, né? Aí já estava mais ou menos com 1 hora e pouca de entrevista, ele estava cansado, né? Aí ele parou e disse, Ferreira Neto, cabra da peste, tu quer me matar? Isso mesmo. Nós encerramos, né? Aí nós encerramos a entrevista, eu tenho isso gravado por Luiz Gonzaga. Então, agora, você vê como são as coisas. Luiz Gonzaga, Paulinho da Viola, Valdir Azevedo, Osmar Macedo, né? Eu estou citando os nomes, Walter Levita, né? Calbi Peixoto, Ângela Maria, Jackson do Pandeiro, Marinês, né? Elino Julião, Genival Lacerda, Calbi Peixoto, o Lúcio Mauro, o próprio Chicanismo, esses artistas todos, eu consegui fazer entrevista. Figuras expressivas da música brasileira. Agora, tem uma meia dúzia aqui de gato pingado que não anda. Eles andam sobrevoando, eles andam de paraquedas. Eu não consigo me aproximar de nenhum deles. Aí eu fico com pena, né? Porque eu entrevistei Luiz Gonzaga, rapaz. Quer dizer, aí eu vou perder tempo com esses caras, rapaz. Quer dizer, eles não vão, eles ficam flutuando. Mas eu estou satisfeito porque eu fiz um trabalho que eu vou embora uma hora dessa, esse trabalho vai ficar aí. É um trabalho que vai marcar esses livros aí, e estou com minha rádio aí, que me dá muita satisfação. Hoje eu falei isso na entrevista lá do IFAM, eu falei exatamente isso. Nós temos um prazo de validade, então eu estou fazendo um disco para vender? Não, porque nem loja de disco tem mais. Não se ouve. O CD já não tem mais, os carros quando chega, já não vem mais com ele.
né, com aparelho para tocar CD. Então, eu tenho saudade dos meus LPs que estão aqui guardadinho, ainda tem um bocado, e isso dá muita saudade, e isso é educacional. 5? Oh, meu Deus do céu, a secretária já está dizendo aqui que falta 5 minutos. Então, Rai Taparica está mandando um abraço, tá adorando a nossa entrevista. Chico Neto, hoje, ligar a televisão é hemorragia. Isso é verdade. Então, Tami Teles, lá de Cruz das Almas, grande cantora. Palito do Nordeste também está mandando um abraço para nós. Para você, hoje o convidado é você. Você que manda na casa, nós temos 5 minutos. Ó, só para tu lembrar uma coisinha. Zé Calixto, do Tricô. Tem uma notícia boa para lhe dar. Zé Calixto estava hospitalizado. Você sabe que ele está com Alzheimer. Ele começou a apresentar complicações respiratórias. E eu falo todos os dias com o Luizinho. E o Luizinho me deu a notícia a ele que ele realmente estava melhorando muito. Olha, o camarada que está com Alzheimer, ele não lembra nada. É só momentos, né? Aqueles lapsos assim que vem, você lembra. Lucide Diniz, olá, Antônio José, oi minha querida, olha, nosso acerto está de pé, para a gente fazer aquele programa, aquela entrevista aqui, com boleros, com samba-canção, com tudo mais. Então, é isso, Pefelino, que a gente tem que procurar informações para esse pessoal e que não tem. Hoje a gente não acha, não. Antônio Costa, que você conhece perfeitamente, ele disse, Antônio José, eu não aguento mais pegar no jornal para ler, que é só desgraça. Eu tenho assinatura do jornal tal, quando eu li a manchete, rasguei o jornal, disse, não quero mais ler jornal, não quero ver televisão, não quero ver nada. Meu amigo, nós temos 2 minutos, né? Hora lamentável da gente. Mas a gente vai fazer o seguinte, esse papo está tão gostoso que eu vou falar com a Luciana, que é ela que organiza isso, para esse mês, já estamos terminando na segunda-feira com o Dudu do Cavaco, dia 29, e aí começa a nova programação do mês de outubro. Eu não sei se já está cheia. Aí, se puder, será no mês de outubro ainda. Se não, em novembro nós voltaremos com novas informações, porque uma live dessa, meu amigo, isso vai crescendo a audiência, viu? Certamente. É de meia mangueira, abraço para 2. Então, meu irmão, eu tenho que lhe agradecer demais sobre essa oportunidade de você vir a essa live que eu faço com muito carinho para todos, exatamente para dar informações, porque as lives, geralmente, muita música é bom, música é bom. Alimento, mas tem que ter informações. E isso hoje foi uma aula para todo mundo aqui. Galdense está dizendo aqui, que pena, tem que fazer a segunda parte. Então vamos fazer, querida. Hoje não dá mais, porque eu já fiz uma de 1h30, que não foi fácil. Mostrar verdades sobre a cultura, que o nego fala muito em cultura, né? Mas sem saber o que é a cultura. E eu falei isso. Aí disse o camarada, isso que você está ouvindo aqui, eu convivi, eu participei. Por isso que eu vou lhe dizer, os ritmos, eu vou lhe dizer tudo o que você quiser saber. Esse é o super agradecido e eu também por ter dado mais informação para o pessoal. Então, as palavras finais são suas. Então, eu fico muito agradecido e vamos, de fato, oportunamente voltar a fazer um bate-papo. Disso que eu confesso a você que eu resisti, você sabe disso, como eu resisti. Aliás, todos nós, né, resistimos a esse negócio de internet, quer dizer, eu vinha resistindo, até porque o apego à minha Olivetti, à minha Hamilton, tipo, eu não vou trocar a Olivetti por internet, mas eu acabei cedendo. Mas então, muito obrigado e vamos deixar para a próxima oportunidade a todos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, meu Deus. Pefelino, receba um abraço de seu irmão aqui, porque amigo. Eu amo você, eu tenho uma coisa com você.